Você ouve agora o podcast Sabe Demais. Sabe Demais. Sempre um convidado que sabe demais. Boa, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Sabe Demais. É uma alegria todas as semanas estar aqui conversando com vocês, trazendo gente diferente, gente importante, gente que sabe demais. E hoje, como já falei, não será diferente. Vou apresentar ela para vocês, mas antes disso, como peço todas as semanas, isso já é um praxe aqui, né, de todos os podcasters, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo com a sua família, põe nos grupos aí, porque isso promove não só o nosso canal, mas promove o conteúdo do qual nós estamos falando, porque o que é mais importante aqui é o conteúdo. Então, queria apresentar para vocês a nossa convidada, mais uma representante do universo feminino, que cresce assim absurdamente no mundo dos negócios, e agora nós vamos entender também que tem crescido na política. Ela que é, segura pessoal, presta atenção, engenheiro ambiental, gestora executiva, eco-influencer, nós vamos entender o que quer dizer isso já já, TED Talker, outra coisa que nós vamos precisar entender, e agora candidata a deputada estadual pelo estado de São Paulo. Com vocês, a minha agora amiga Maria Constantino. Olá! Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado porque você aceitou o nosso convite, vai ser uma honra esse papo. Obrigada, Daniel, muito obrigada, não sabe demais toda a equipe, vocês estão assistindo, obrigada, Daniel, pelo convite, Jean também, obrigada, equipe toda, eu tô muito feliz, ainda mais de saber que tem um puta programa desse, então vocês se inscrevem aí, curte mesmo que eu já tô acompanhando. É isso mesmo. Graças a Deus, semana após semana, nós temos trazido aqui pessoas que têm o que contar, né? E você não é uma exceção. Aliás, tem tanta coisa para falar que nós vamos ter que enxugar, não, mas a questão é, nós vamos ter que colocar isso numa ordem cronológica, porque são muitas pontas, né? Sim, vamos. Então, a Maria Constantino, ela tem um sobrenome muito forte na nossa região, em Presidente Prudente, né? Tem uma família que se consolidou aqui. E Maria, eu queria que você começasse contando sobre o que isso te trouxe de ônus e bônus, né? Com certeza, tudo tem ônus e bônus. Mas começa contando para nós toda a sua infância, né, relacionado a essa família tão importante para nossa cidade, e depois a gente vai entrando nos trilhos. Legal. Bom, eu sou a Maria Constantino, né? O meu avô é o Paulo Constantino, se todo mundo sabe, minha avó é Maria Auxiliadora. O meu avô, ele é ainda, né, um grande empresário. Minha avó, ela é um ser humano incrível, uma super empresária também da área social, né, o que é muito importante, impactou muito também toda a nossa vida, da minha família. E sou filha da Daisy, né, e filha do Gessé. O meu pai separou da minha mãe muito cedo, eu tinha 3 anos, então o meu avô e minha avó, eles tiveram uma influência direta sobre mim, assim, muito grande, né, o meu avô, ele praticamente assumiu, assim, nossa paternidade, ele sempre esteve muito presente, por isso que eu falo que a fruta não cai muito longe do pé, né, porque, assim, alguém tinha que puxar ele e minha avó, né, porque o pessoal acha que ele é o político, mas quem é mais política é minha avó, dentro da família, a minha avó, que a gente fala que é a política da família, é minha avó mesmo. É muito legal. Ela concorreu à prefeitura, né? Também, minha avó participou. É a minha avó, né? Ela que tem essa veia. Você acha que isso é dela? Nossa, é assim, o meu avô, ele é um grande empresário. Quem conhece meu avô sabe que, assim, ele tem uma visão, ele tem um dom, ele vê a longo prazo, ele tem uma questão, assim, é iluminado. O meu avô é daqueles empresários que dificilmente se faz, né? Eu falo assim, é 1 em 1 milhão que a gente encontra, que tem uma visão muito forte. E a minha avó, ela tem uma questão social muito forte. A minha avó, ela fundou o Hospital do Câncer aqui, não sei se todo mundo sabe, há 35 anos atrás, né? Ela tinha um amigo, né? O marido da Bernadette, ela e a Bernadette, infelizmente, ele faleceu no chão do hospital.
Minha avó segurando a mão dele junto com a Bernadette falou assim, né, que não iria deixar mais ninguém que tivesse câncer na nossa região passar por aquilo, porque ele não tinha estrutura no hospital com o equipamento necessário. Então ele né, partiu de um jeito que não era digno, digamos assim. E aí a minha avó junto com a Bernadette lutaram dia após dia, 35 anos atrás, e elas começaram com uma reunião com mulheres, fazendo receita de pão de queijo, reunindo as mulheres, e aí começou a ganhar força, criaram a central de voluntários, elas criaram também apoiaram várias outras instituições aqui em Prudente, minha avó fundou a Vila da Fraternidade, então falam que minha avó é a eterna primeira dama, porque o meu avô ele ficou 2 mandatos na política, né, o meu avô... Ele não quis continuar a carreira política, na verdade, ele já veio convidado por um grupo de empresários na época. Né? O meu avô, ele nem queria ir para a política, mas chegaram nele e falaram assim, Paulo, para nossa cidade se desenvolver, a gente precisa de um empresário. A gente precisa de alguém com visão, alguém que traga inovação, que traga a longo prazo uma política de desenvolvimento. Legal. E foi isso que meu avô fez. Só que ele saiu, né, da vida política, mas minha avó sempre continuou participando da parte social e olhando para a sociedade. Ai, que legal. É maravilhoso. E seu avô, ele teve uma passagem muito significativa pela política aqui em Presidente Prudente, principalmente, influenciou, acredito que toda a região. Sim. Mas ele nunca deixou a parte privada, né? As empresas dele continuam aqui na cidade e continuam participando do desenvolvimento. E é até engraçado que o pessoal, eles acham que o meu avô sempre quis que a gente fosse pra política. Meu avô nunca quis. O meu avô não incentivou eu e nenhum dos meus primos, somos em 17, né? Nossa família é bem unida, são 6 filhas, meu avô teve 6 mulheres, só mulher. Só mulher. E nós somos em 17 netos. Somos muito unidos, minha família, graças a Deus, é aquela família que eu tenho muita gratidão, né? Nossa, eles todo mundo junto, foi criado junto, compra briga junto, sabe assim, vamos lá, Maricota vai. Maricota é meu apelido da família, viu? Já vai acostumando. Maricota vai, vamos junto. Então, assim, quando eu tomei a decisão de vir pra política, eu tive muito receio de falar com meu avô. Né? Porque o meu avô, a gente cresceu, eu e meus primos, ele falando assim, vocês têm que trabalhar, gerar emprego, pagar imposto, vocês têm que contribuir, servir, ser útil. Meu avô sempre cresceu, e é difícil ser neta dele. Eu falo assim, numa viagem que às vezes eu ia com ele dirigindo de Prudente para São Paulo, eu já aprendi um monte, porque se eu não ofereço uma água para ele fala, vocês estão vendendo pouco, vocês não sabem oferecer, por isso que os negócios não vão para frente. Então é o tempo todo ele ensinando. Talvez aí é o ônus que a gente comenta. É uma escola ambulante. Meu avô, você não consegue sentar com ele sem aprender nada. E é uma grande oportunidade, né? Eu acho que ser neta do meu avô e da minha avó, né, trouxe para mim uma visão maravilhosa de poder ser uma cidadã consciente, né, que hoje a gente sabe que não é todo mundo que tem essa visão. Então eles me trouxeram essa bagagem de poder trabalhar e contribuir. A minha avó, por exemplo, que escolheu minha faculdade. Né? Então você vê que eles têm uma influência muito grande na minha vida, minha avó e meu avô. Mas você aceitou essa escolha ou foi algo no começo meio imposto e você foi de maneira alguma. Ou tipo assim, não, vovó tá falando, vamos pra frente. Não, foi assim, ó. Bom, a maioria dos meus primos foi pra fazer administração, eles foram por essa linha. Eu sempre me conectei muito com a natureza. Só que eu não sei se alguém já passou por isso na época de escolher a faculdade. Eu tava completamente perdida. Crise total, gente, eu prestei desde direito, oceanografia, engenharia, a rádio e TV, que mais? Foram 5 cursos completamente diferentes, teve algum outro, comércio exterior, foram 5 cursos diferentes. Aí, só que a minha avó, ela me ligou, eu lembro direitinho o dia, tava passando uma cena de desmatamento muito forte, isso há 15 anos atrás, né? E aí tocou o telefone logo em seguida, e ela falou assim, filha, o Senac abriu um curso de engenharia ambiental. E a minha avó, ela é fã do Sistema S do Brasil. O Senai, Sebrae, o Senac, o SESI. A minha avó adora o Sistema S com toda razão. Eu também. Eu sou fruto do Sistema S. Aí, ó. Da 2ª até a 8ª série. Estudamos no SESI, né, produção? A nossa produtora aqui do dia é parceira de SESI. Então, e minha avó é fã do Sistema S. Ela fala assim, o Sistema S sempre é com qualidade. Eles nunca fazem nada que não tenha ali meia boca. Verdade, nunca. Verdade. E tava inaugurando um centro acadêmico lá em São Paulo, que era o maior, ganhou prêmio de arquitetura, todo tecnológico, integrado com a comunidade, ou seja, tinha uma comunidade em frente que podia acessar a biblioteca, que eles têm um lado social muito forte. Sim.
Minha avó falou, vai lá conhecer. Eu entrei lá no Senac e eu me apaixonei. Eu acho que eu me apaixonei mais pela ideologia, pelo ambiente do que pelo curso. Só que eu sempre fui conectada com causas sociais e ambientais, desde pequena. Eu não podia ver um animalzinho na rua e levava pra casa. Se eu via uma criança na rua, às vezes, pedindo dinheiro, eu falava, mãe, trouxe alguém pra almoçar em casa. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa naturalmente. Então, minha avó viu ali um curso que talvez podia me trazer algo que eu sempre gostei. E eu sou completamente realizada no meu curso. Eu sou engenheira ambiental. Só que quando eu me formei, eu não conseguia acreditar que poderia juntar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento ambiental. Isso demorou para eu conseguir entender na prática, né? Fazer o elo entre as duas coisas. Fazer o elo entre as duas coisas, Então, assim, hoje, graças a Deus, eu já posso falar, né, que eu sou referência na área de sustentabilidade, mas, assim, eu costumo dizer que quem influenciou essa decisão foi a minha avó, e o meu avô, ele influenciou muito os meus valores. Aliás, os dois, né? Minha mãe também sempre foi aquela mãe que me permitiu ser quem eu sou, né? Então, assim, eu acho que tem mães que às vezes limitam os filhos a ir para um caminho ou outro. Minha mãe tinha show do Charlie Brown, que eu amava o Charlie Brown aqui em Prudente, eu lembro no tênis clube, eu queria ir, ela ia, eu não tinha idade, ela ia junto. Eu queria pôr piercing, minha mãe ia junto. Eu queria agora ficar lá fazer dread no cabelo, minha mãe deixava. Minha mãe sempre foi uma mãe que me incentivou com as minhas ideias, e isso me ajudou muito no meu desenvolvimento também de profissional, porque meu caminho não foi fácil. Na verdade, quando as pessoas podem estar aqui nos ouvindo, né, os nossos amigos aqui, eles olham e falam assim, poxa vida, Maria Constantino é herdeira de um patrimônio, né, muito relevante e tal, a vida dela foi fácil. Né? O que a gente pensa, né? Sim. É assim, a vida dela foi fácil, então ela contando assim, mas quem tiver um pouquinho de cuidado para pesquisar um pouquinho sobre a tua vida e fazer o dever de casa, como eu acho que eu fiz, né? Para poder também te conhecer um pouco mais, sabe que a tua carreira não tem nada a ver com as empresas do grupo da sua família. Exato. Apesar de que o patrimônio está ali e tal, mas assim, o seu desenvolvimento ele é à parte. Exato. Então, você começou a estudar engenharia ambiental Foi em 2000 Eu me formei em 2010, então foi 2005, né? 2005, Muito 2010. tempo, gente, que velha. É isso mesmo, nossa, né? Não vamos falar Nossa sobre senhora, isso. Não vamos falar sobre isso. Então, você começou a faculdade um ano depois que eu. Isso, eu comecei em 2004, você começou em 2005. E aí, você se forma ali em 2010 e aí, opa, peraí, engenheiro ambiental, tenho tudo a ver com o meio ambiente, gosto disso, tal. Realmente eu tenho um patrimônio familiar, mas é o seguinte, não dá para todo mundo ficar ali na empresa de vovô e vovó, porque senão o negócio... Como que a tua carreira começou? Até porque o meu avô é daquele tipo de empresa familiar que se você quer trabalhar, você tem que se lascar, né? O meu avô não é aquele que você entra já ali na diretoria e tudo mais. Beleza. Meu avô sempre foi muito rígido, né, com isso. Olha que legal. Só que eu não conseguia ver nenhuma... Eu não queria trabalhar mesmo nas empresas da família, nunca quis, assim. Naquela época que eu me formei, eu queria explorar o mercado. Foi muito difícil, que também eu falo que todos nós temos desafios na vida e são eles que fazem a gente crescer, né? Logo que eu decidi fazer a faculdade foi difícil, quando eu me formei também foi difícil, né? Eu fiquei um ano meio que em depressão, sem saber qual caminho eu queria seguir. Porque, assim, por mais que eu tenha essa vontade sempre tive de ajudar as pessoas, eu só conseguia trabalhar em empresas que não conseguiam fazer isso de verdade. Eles, né, tinham ali alguma forma de corrupção, alguma forma de coisas que eu não acreditava, e eu já saía, não colaborava com aquilo. E daí eu me frustrei muito no mercado, logo que eu me formei. Porque, na verdade, essa questão ambiental é uma questão muito séria, né? Muito séria. O pessoal sempre quer dar o tal do jeitinho brasileiro. A gente tem, mas não... É isso. Isso quando a gente fala, né? Eu me formei falando que era a profissão do futuro. Até hoje falo que é a profissão do futuro é engenharia ambiental. Porque é um desafio. É o maior desafio hoje, sabe por quê? Tudo, Daniel, que existe aqui que a gente tá vendo. Desde este bolo, esse copo, o microfone, nosso celular que você tem em casa. Tudo. Ou que você vende, ou que você comercializa,
é extraído de um recurso natural. Tudo que existe hoje, que você ganha dinheiro, que as pessoas comercializam, que você vive, vem da natureza. Só que esses recursos são finitos, acabam. Então, o meu trabalho é otimizar os processos dentro de uma indústria ou de uma empresa para deixar esses processos mais limpos, que eles possam crescer, gerar emprego, gerar economia, mas que diminuam o impacto ambiental e social. Né? O pessoal gosta muito de comprar coisa da China, da Shein, por exemplo. Eu falo, gente, mas a lei social lá, a lei trabalhista, no nosso país é considerado trabalho escravo que eles fazem. Eles não têm intervalo, no Brasil tem que ter, eles trabalham mais de 12 horas por dia, a gente não pode. Quando você está comprando lá, de certa forma você não é sustentável, você tá incentivando. Exatamente, um trabalho que aqui no nosso país é por isso que não dá assim, eu falo que para competir um produto nacional com um produto chinês, por exemplo, é muito difícil. Ou a gente tem algum tipo de favorecimento tributário, ou então vai ser impossível, vai vir tudo, roupa vai ser mais barato lá, equipamentos vai ser mais barato lá, a gente tem que voltar a olhar para dentro de casa, então é um grande trabalho isso, né? Isso é só uma coisa pra você entender, que quando eu falo que eu sou engenheira ambiental, as pessoas acham que eu planto árvore. A maioria das pessoas, eu amo plantar árvore, tá? Amo. Mas não é só isso, né? O meu trabalho sempre foi esse, foi ver se tem esgoto tratado para todo mundo. Por exemplo, em São Paulo, 40% aqui do nosso estado não tem esgoto tratado. Um estado rico, gente, um estado desenvolvido, né? Então, nossa, assim... você fala uma coisa dessa, parece que não cabe. Não, exatamente. Que tem esse esgoto que não está tratado, porque a gente não vê. E aí, gente, por não ver, isso é legal que você falou. Eu sempre fui uma pessoa que eu procurei furar minha bolha. Sempre. Meu avô e minha avó sempre fizeram isso com a gente, pelo menos comigo, que eu sempre estive ali muito perto deles, que é furar a nossa bolha e ver a realidade de pessoas que não têm a mesma vivência que nós, porque cada um tem uma vivência, né? Então eu furo muito minha bolha desde pequena, tenho grandes amigos que me ajudam a furar a bolha, porque às vezes dependendo de quem você convive, é sempre a mesma coisa, sempre querendo os mesmos produtos, sempre... Então assim, eu nunca fui essa pessoa, sou aquariana, pode ser que isso ajuda também, meu signo dá aquela mexida, mas assim, eu sempre... Minha esposa também. Ela é? Ah, então você já sabe como é que é lidar com uma aquariana, né? Tem que ter novidade, tem que ter coisa nova, a gente gosta muito de gente, né? Então assim, eu acho que essa sempre foi a minha maior característica, né? Essa questão de furar a bolha e ver de fato o que precisa. Então, logo que eu me formei, que né, a gente estava comentando, eu não conseguia ver como o meu trabalho poderia ajudar as pessoas, porque eu sempre quis influenciar pessoas. Às vezes realmente eu acho que a gente tem pouco conhecimento, né, sobre essa questão, assim, porque fala assim, poxa, ela é eco, é questão ambiental e tal. As pessoas pensam nisso, né? Falam, poxa, a vida ela não quer que desmata, ela quer que plantar árvore e tal, né? Não tem uma ideia um pouquinho mais abrangente, mais macro do que é influenciar. Exato. E o que eu acho mais rico desse assunto e dessa conversa é que, na verdade, nós estamos... O final dessa corda, o final desse trilho são pessoas. Nós estamos querendo melhorar a vida de seres humanos, pessoas. Porque, ok, trabalho com os animais, enfim. Mas quando a gente pensa dessa forma, né? A gente está falando sobre pessoas. Pessoas. E eu acho que é isso que falta. Hoje falta a gente olhar pessoas como potencial de vida, né? Eu falo, as pessoas elas não sabem mais o que faz feliz elas são frustradas, depressão aumentando cada vez mais, angústia, egoísmo, cada um olhando pro próprio umbigo, né? A gente vê um mendigo na rua, acha normal, a gente vê lixo no chão e acha normal jogar lixo no chão, a gente vê desastres ambientais acontecendo ano após ano e acha normal. Então esse achar normal, nunca eu aceitei isso, tá? Então assim, mas sempre dentro da minha iniciativa privada, porque daí como eu acabei, acho que é até legal comentar, né, como é que eu saí dessa depressão pós-formada que a gente tava. Eu me enfiei na igreja, né, eu fui pra igreja, eu fui líder de jovens lá em São Paulo, capital, cuidei mais de 5.000 jovens, foi uma época linda da minha vida, fui fazer viagem missionária pro Japão. E nessa viagem missionária do Japão foi maravilhoso, porque eu tava sem propósito de vida mesmo, né? Não fui no Japão, gente, bancada, nem nada. Eu fui no Japão fazer viagem missionária, era ONG, doado, né? Era pra quem queria trabalhar. Então eu fui lá fazer essa doação de tempo, de qualidade, fazer uma viagem missionária. E nessa viagem, um sacerdote lá, né, da região, ele me falou o que você tava chorando. Eu tava chorando, né, nesse momento. Aí eu falei, eu não sei se eu consigo
força para fazer a diferença na vida das pessoas. E toda vez que eu conto essa passagem eu me emociono, tá? Normal. Que ele virou para mim e falou assim, olha, aqui no Japão tem um ditado da força do 1%, que é o que me move até hoje, que um ponto de luz num quarto escuro tem o poder de iluminar a vida, né? Iluminar a escuridão. Então, você, uma pessoa, você pequena, com um pequeno gesto, você pode impactar a vida de muitas pessoas. Seja através do seu sorriso, através de agachar e pegar um lixo do chão. E pra mim isso me guiou. Depois disso eu falei, tá, então na verdade eu vou parar de querer fazer um impacto muito grande e vou começar no 1 a 1. Vou começar eu com as minhas atitudes, vou começar em casa, com a minha família. E aquilo mudou minha trajetória. Então eu voltei aceitando um emprego que eu não queria trabalhar, mas agora com uma nova mudança. Porque o problema nunca tá lá fora, tá dentro, né? Eu acho que o problema sempre tá dentro da gente, como a gente enxerga o problema, né? Daniel, o problema a gente vai ter o resto da vida, né? Nesse programa que a gente tem feito aqui semana após semana, a gente chama isso de propósito. Ai, que legal. Por várias vezes a gente começa ou finaliza os programas aqui falando sobre propósito, né? Sim. E eu acho que a coisa mais fantástica disso é que você, naquele momento, né, pela minha percepção da nossa conversa, naquele momento ali você falou, opa, peraí, eu acho que eu encontrei o meu propósito. Exatamente. O negócio não é o tamanho que eu vou fazer, mas é quanto eu posso fazer à medida que está ao meu alcance. É isso, e fazer, porque, né, e os jovens passam muito por isso. Na época eu me formei com 17, 19, 20, 21 anos. Então, a gente, quando é jovem, a gente é muito ansioso, então a gente planeja muito, quer muito, esquece de ir pra ação. Né? Então, assim, aí depois disso eu entendi que eu tinha que ir pra ação. Eu tinha que confiar que eu ia dar um passo, a vida ia colocar um tijolo embaixo. Ela ia colocar o chão. Então foi a maior lição que eu tive. E aí depois disso eu sabia que a minha missão era poder colaborar com a sociedade, só que eu não sabia como. E aí eu confiei na vida e continuei trabalhando muito. E eu acho que assim, eu sou uma workaholic assumida, eu penso em trabalho 24 horas por dia. Tudo, até no meu lazer eu tô pensando em trabalho, em como que eu posso ajudar. E eu sei, né, que fala assim, tem que equilibrar, mas pra mim é o meu equilíbrio, a minha vida, porque eu escolhi algo que pra mim é um propósito muito forte. Então, assim, eu criei meu Instagram, pra quem não sabe, né, o meu Instagram surgiu, Maria Virou Eco, que agora eu mudei no período da campanha Maria Constantino, mas eu sempre trabalhei com Maria Virou Eco, porque eu não era sustentável. Eu era uma pessoa que eu não praticava ações sustentáveis. Aquilo que você acreditava, você não praticava. Exato, e me incomodava muito. Eu falava, gente, eu tô sendo hipócrita, porque eu ensino as empresas, eu trabalho dentro de empresas melhorando, só que eu não sou. Então tem alguma coisa errada, né? E esse momento foi o momento que eu divorciei, eu fui casei muito cedo, casei com 24 anos. Casou mais tarde do que eu. Então você casou mais cedo ainda? 23. Com quanto? Meu Deus do céu, olha, você tá casado. Tô. Ai, graças a Deus, eu já divorciei, gente. Não, e essa parte eu falo, né? Cada um tem uma trajetória, claro. Sim, mas assim, eu casei e divorciei quando eu tinha uns 29 anos. Mas o meu período que eu fiquei casada foi muito bom. Me ensinou muito. Foi um homem maravilhoso que me trouxe muito ensinamento também. Eu cresci muito. Então, sem mágoa, sem nada. Não deu certo, bola pra frente. Não deu certo, tal, exatamente. Né? E quando eu divorciei, e é sempre assim, né? Quando a gente passa por uma dificuldade na vida, que a gente repensa em algumas coisas. E quando eu divorciei, eu repensei nessa questão. Poxa, eu tenho que ser mais honesta comigo mesma, se eu estou trabalhando com isso, eu também tenho que praticar. Certo. E, né, daí eu fiz um estudo. Sabe por quê, Daniel? Eu sou uma pessoa técnica, eu sou engenheira. Eu gosto de dados, eu gosto de informação. É o que eu falo, a gente tem poucos dados, até da nossa região. Verdade. Às vezes, né, a gente tem que pegar e ver o que nossa região está precisando. Vamos fazer mais investimento em pesquisa, em estudo, vamos pensar a longo prazo, né? Às vezes a gente subinformado, porque as pessoas trazem uma informação que a gente não tem exata noção, né? Isso. Então a gente é subinformado. A gente aceita. A gente aceita porque... Isso, exato. E falta isso, falta investir mais em pesquisas. Aqui a gente tem grandes universidades na nossa região que poderia ter uma parceria para desenvolver mais pesquisa, mais dados, para saber o que nossa região precisa para crescer e desenvolver. Tanto em desigualdade social, como também economicamente. Então, por eu gostar muito disso, 6 anos atrás, eu comecei a fazer uma pesquisa, que minha única pergunta era o seguinte: o porquê que você não é sustentável?
Era a minha única pergunta. Tanto quantitativo como qualitativo. Eu tinha questões que eram assertivas e também escrevia depois que a pessoa falava. E aí eu fiz, acho que foram mais de 8 meses de pesquisa. E o resultado... Pessoas aleatórias. Aleatórias. E assim, eu peguei gente desde os Estados Unidos, da Austrália, do Japão, que tinha amigos lá, e principalmente nós aqui do Brasil, Certo. estado de São Paulo, todo o estado eu peguei. Para entender o que as pessoas de fato, por que elas não se tornavam sustentáveis. Porque todos os problemas que existem hoje vêm de origem de um desastre ambiental. Até a pandemia é um desastre, um desequilíbrio ambiental. Sim, Então, assim, a gente precisa voltar a olhar isso. Eu queria entender. E o resultado foi maravilhoso. Eu descobri que as pessoas, elas gostam da questão ambiental, da sustentabilidade, só que elas acham difícil, né? Que, assim, é difícil no dia a dia dela ter ações e práticas sustentáveis, como a maioria das pessoas falam. E naquela época, no Instagram, não tinha ninguém falando de sustentabilidade, de meio ambiente, de um jeito leve, de um jeito acessível, atrativo. Sempre era na cobrança. Olha, você não pode usar isso, você não pode fazer aquilo, senão você não é sustentável. Você não pode usar pet, que a pet é o vilão do mundo. Você não pode, né, o agronegócio destrói tudo. E eu entrei com uma linguagem técnica. Eu estudei 5 anos em engenharia ambiental, eu fiz 2 anos de gestão empresarial ambiental, fiz mais 2 anos e meio em pós em direito ambiental. Então, assim, fora outras especializações em auditoria, perícia, processos. Então, eu tenho um lado técnico, que eu falei, eu vou criar um Instagram para trazer o meu lado técnico e, ao mesmo tempo, explicar para as pessoas de jeito legal, porque eu adoro a comunicação leve, que dá para você ser sustentável no seu dia a dia, nem que for não jogar o lixo no chão, porque hoje muitas pessoas ainda não sabem o básico da questão, né, de sustentabilidade. E aí comecei e eu tive muito sucesso, né? Porque o pessoal, quem tá falando sobre isso não é técnico, não tem um estudo. Então, grandes marcas começaram a me acessar. E a primeira marca, né, que eu nunca esqueço, é a Casa Cor Sustentável, que é um super projeto do estado de São Paulo, Eles me convidaram para fazer uma palestra, conversar com os arquitetos sobre fazer uma casa cor sustentável. E eu fui, e foi incrível, assim, e depois disso, e eu não tenho muito seguidor, né? Então o pessoal às vezes acha que ter seguidor é sinônimo de ganhar dinheiro na internet ou ter engajamento. O meu engajamento é muito alto, né? Então, assim, eu tenho hoje 24 mil seguidores, tudo orgânico nesses 4 anos de Instagram, mas, assim, são pessoas que estão ali comigo porque acreditam, que fazem a diferença. E hoje já trabalhei para Volkswagen, Fundação Boticário, Salesforce, General Electric, grandes empresas, grandes marcas, Lindóia Verão. Voltadas para esse propósito de da tornar sustentabilidade. A vida dessas pessoas, exatamente, dessas empresas mais sustentável de forma prática. Exato. Porque, na verdade, o discurso, como a gente falou no começo, o discurso é uma coisa, colocar em prática todas essas coisas é outra coisa. Exatamente. E aí eu sempre trouxe essa linguagem técnica atrelada, né, ao meu conhecimento com os dados. Né, igual eu sou uma pessoa que eu defendo muito o agronegócio do Brasil. Sim. Agricultura familiar que a gente tem aqui, o manejo. O agro é o agro, né? Então, e assim, as pessoas, os ambientalistas geralmente batem no agro sem também entender que a sustentabilidade é um tripé econômico, social e ambiental, né? Hoje, a gente tem uma área de preservação permanente que não tem em nenhum lugar do mundo, onde o próprio... Eu vou falando que desmata. Exatamente. E a gente... E preserva. Fazendeiro aqui que cria gado, ele tem que ter uma área própria tal, dentro da bacia hidrográfica. Exato, e que ele preserva, porque igual nos Estados Unidos tem a área de preservação, só que é pago pelo governo, porque entende que perde produtividade rural. Então o pecuarista ou o agricultor não paga aquilo nos Estados Unidos, quem paga é o governo. No Brasil não, é o próprio produtor que paga aquela preservação. Então isso, e assim, as pessoas não sabem disso. Existe um manejo sustentável de cultura que é incrível, que a Embrapa também incentiva. Fala assim, gente, o agricultor legal, que tem que quer continuar, ele não quer agredir o solo a qualquer custo. Ah, Daniel, a gente tem que melhorar, que é o que eu falo para os ambientalistas. Sim, a gente tem que melhorar muito, a gente tem que deixar o agronegócio cada vez mais sustentável pelo próprio bem do negócio. Mas quem é o agricultor e o pecuarista que já entende, eles também gostam disso. Eles querem ter uma terra boa, eles querem ter a produção ali, né? Porque, na verdade, pode até ser que custe mais caro. Sim. Mas toda essa defesa não tem
malefício nenhum. E a longo prazo, benefício. exatamente, e a longo prazo você vai ter mais qualidade na produção. Ah, mas e o desmatamento? Existe pecuaristas que são ilegais que fazem o desmatamento, sim, a gente não pode fechar o olho para isso, mas não são aqueles pecuaristas sérios, comprometidos, o agricultor sério que tem o certificado ambiental rural, que é controlado via satélite. Inclusive, tem um acordo que poucas pessoas sabem com os produtores de soja que exportam o grão, que é rastreado. Nenhum pode vir de origem de área desmatada. Então, você vê assim, é sério. Então, hoje, o produtor que entende e que quer fazer algo sério, ele já entendeu que ele precisa da sustentabilidade no negócio, né? O desmatamento acontece muito por grileiros, por pessoas ilegais, né? Existem movimentos que vêm conscientizar ambientais, eu faço parte, não tem problema nenhum, porque assim, tem que ter o equilíbrio. A gente também não pode fechar o olho para que não tenha desmatamento. Tem, só que desmatamento tem que ser combatido com fiscalização e com força-tarefa ali. E outra coisa que eu estava tentando entender outro dia, você me corrija, eu não sei nada, mas me corrija, né? Porque assim, na verdade, não é toda árvore derrubada que chama-se desmatamento. Porque, por exemplo, existe uma compensação hoje. Sim. Né, precisam de vender o produto madeira. Essa árvore está sendo derrubada. Sim. E aí, a gente estava ali pesquisando sobre um cliente nosso, madeiras 100% certificadas. A gente tem o selo, né? FSC. E aí eu falei, peraí, então tem um desmatamento legal que ele é recompensado de alguma forma. Eu tô cortando aqui, mas estou plantando aqui, então assim, é um negócio que exatamente. Tem que se desenvolvendo. Porque senão todo mundo que vê uma árvore sendo derrubada fala, esse negócio tá ilegal. Existe, né? Hoje a legislação ambiental brasileira é uma das melhores do mundo. O nosso grande problema é a fiscalização e a corrupção. Esses são os maiores problemas da questão do desmatamento, né? Mas assim, hoje a nossa legislação é uma ótima legislação. Existe a compensação ambiental, né? Igual você deu um exemplo aqui da questão das madeiras, né? Hoje tem o selo FSC, que é um selo que controla, que fiscaliza o plantio, o recurso hídrico que é usado para aquele plantio, para crescer, vê a capacidade que pode ter, controla e fiscaliza também né, quando ele vai cortar aquele produto. Então assim, hoje se você na sua casa ou então um empreendimento, se ele tem que cortar para poder desenvolver, existe a compensação ambiental. Claro que vai do tempo da árvore, a qualidade. Então, assim, é possível. E o que eu mais gosto, tá? Quando a gente fala em floresta desmatada, a gente ainda não sabe o potencial econômico que elas têm de pé. Hoje, o mundo, a Europa principalmente, já entendeu que ali dentro tem recursos medicinais, tem recursos cosméticos, né? Recursos, digamos, da área da beleza, do bem-estar, da higiene pessoal, ali que pode ser explorado, e uma cultura milenar do povo da floresta. Então, hoje a floresta ela vale muito mais de pé do que desmatada. Por isso que a gente tem que aumentar muito políticas públicas para controle, fiscalização e diminuir a corrupção, que é onde acontece muito essas permissões para o ilegal. Só que quem é, o que a gente está falando, quem é legal, que tem o certificado ambiental rural, e outra que eu gosto muito, na nossa região até, né, já falando aqui, a agricultura familiar hoje é responsável pelos 70% dos alimentos que nós consumimos, né, uma potência. Então, assim, a gente agora ganhou os títulos das terras aqui, né, que foi uma luta de mais de 100 anos, e agora é possível a gente qualificar esse pessoal para fomentar a agricultura familiar. Então, essa vontade que eu tenho de trazer o desenvolvimento sustentável com o econômico para transformar nossa região é o que mais me move assim, no dia a dia, né? Legal. E isso que você acabou de falar nada mais é do que o título que você criou ali, né, que é uma eco-influencer. Eco-influencer. Né? Que é uma pessoa que está constantemente influenciando outras e motivando e explicando para a população, para outras pessoas, como a vida delas pode ser mais sustentável e como isso pode ser mais interessante para elas mesmas, né? Porque muitas vezes quando a gente precisa desmistificar, né? E esse é o trabalho, eu acho que o trabalho que a Maria vem fazendo, que é o trabalho de assim, toda vez que a gente fala em sustentabilidade, falar, vou gastar mais para ser bonzinho. E não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Não é. Por exemplo, assim, né? O porquê que eu quis vir para a política na questão do desenvolvimento sustentável, né? Hoje, por exemplo, um exemplo básico. Isso aqui, a PET.
Hoje, para um produtor, para fazer uma água para comercializar, é mais barato a PET virgem do que a PET reciclada. Hoje, o estado de São Paulo não tem uma empresa que recicla a PET. Então, assim, a gente está muito atrasado no desenvolvimento de economia circular. Vida. Então, o cara fala, pô, eu não vou gastar mais com uma PET reciclável do que já que eu posso comprar a virgem. Exato. Agora, nós precisamos inverter esse jogo. Inverter esse jogo. É a missão. Essa é a missão, e é por isso que eu quis vir para a política, porque hoje não tem nenhum político com pauta prioritária no desenvolvimento sustentável. Existem políticos hoje na Assembleia ou no Congresso que eles falam de meio ambiente, falam de mudanças climáticas, mas sem entender indústria, processos produtivos, o lado também do empresário. Então eu falei assim, eu quero ir para a gente poder fazer de fato um desenvolvimento sustentável no nosso estado. Você consegue agregar, de acordo com o que você fala, pessoal, ó, nós vamos ter uma indústria aqui que vai reciclar isso aqui, a sua PET vai custar mais barata reciclável, a sua indústria vai ganhar mais dinheiro, o mundo vai ficar mais exatamente. verde, A gente tem que fomentar a economia circular, que é um produto que já existe, voltar para o sistema, sem prejudicar só o empresário, né? Então, desde a logística dele, desde a bitributação, que acontece muito, às vezes o produto para voltar para o mercado ele é bitributado, também não compensa para o empresário. Então, isso é o que eu falo assim, precisa de pessoas que entendam ali do processo, porque hoje a gente vê político que acha que falar da pauta de mudança climática é plantar árvore. Ninguém está falando do transporte coletivo, que é o maior agente que pode ajudar na poluição atmosférica. Então, sabe assim, as pessoas, elas não querem resolver, né? Você sabe, né? E eu tô começando a saber também. A verdade é que as pessoas, né, precisam de informação consistente, informação que realmente explique. Porque as pessoas, a grande maioria delas, e você falou para mim aqui nos bastidores que tem conversado com 300 pessoas por dia, eu achei impressionante isso, né? Eu tenho uma meta diária que eu preciso conversar com 5 pessoas por dia. É uma meta pessoal, legal, de empreendedor. Legal. E pode ser pessoas conhecidas e desconhecidas, são pessoas aleatórias, né? Além da minha família e aqui a minha equipe. Por quê? Porque de conversa saem ideias, de conversa... Olha que legal isso! Olha. Tal, né? Então, na verdade, quando você explica algo para uma pessoa, algo que ela desconhecia, e você mostra para ela, fala, ó, funciona assim, assim, assado. Por exemplo, o convidado que veio aqui na semana passada, um grande abraço para o nosso amigo Henrique Câmara, veio falar sobre finanças. E aí... Em meia hora de conversa com ele te mostra algumas coisas que você não tem conhecimento, por exemplo, do universo financeiro. Uhum. Ele te mostra, ele fala assim, olha, não estou falando que ter imóvel é ruim. Um exemplo. Sim. Não estou falando que ter imóvel é ruim. Mas eu te mostro por A mais B que um fundo imobiliário vai te dar mais retorno do que um imóvel imobilizado ali por N motivos. E aí ele argumenta ali, você fala, pô, peraí, aquela visão ancestral que você tem que contratar um monte de comprar imóvel, tal, é uma visão que precisa ser analisada. Em alguns casos deve compensar ter um imóvel? Deve, você comprar barato, por exemplo, por um preço muito abaixo do mercado. Okay. Enfim. Então, qual que eu vejo que é brilhante, né, o teu papel? É você conseguir explicar para as pessoas que a vida delas... pode ser melhor com pequenas ações do dia a dia. Porque assim, a hora que a gente vai lá para a indústria, é uma transformação mais estrutural mesmo, né? Porque, agora, a verdade é que se as pessoas começarem a fazer diferente... Muda. Muda muito. Começa por nós. Tudo começa por nós, né? Eu tenho essa missão do 1%, que é a força da mudança, a gente fazer esse 1% todos os dias, que é isso, é o que a sua existência colabora com o universo, né? Com a vida, com a sociedade. Eu tive outra passagem também forte da minha vida, que em 2020 faleceu meu namorado. Né, foi agora, na pandemia. Então, assim, né, eu falo, a gente sofre. E daí foi uma outra passagem da minha vida que ressignificou muito, né? O Guilherme, ele tinha 30 anos, estava no auge da vida dele, estava com uma empresa de energia solar bombando, foi uma das primeiras lá de Londrina, no Paraná. E, assim, um super empresário, crescendo na vida, tinha acabado de comprar um apartamento, reformar, era arquiteto. E
morreu. E aí, Covid? Covid, a gente descobriu que tinha leucemia, passou 15 dias, pegou Covid e faleceu. E aí eu me emociono sempre, é normal, você pode ficar tranquilo já. Mas eu vivi o luto, né? Eu me permiti ficar 2020, o ano inteiro de 2020, eu perdi o ano. De luto, né? Eu decidi viver o luto, só que ressignificou muita coisa, Daniel, na minha vida, porque quando você perde o seu melhor amigo, que é isso que ele era pra mim, meu melhor amigo, quando você perde seu melhor amigo, você também fala assim, como é que eu tô contribuindo? Então, se antes eu já queria ajudar a população, né? Agora mais ainda, porque assim, eu fico pensando, o que a gente tá deixando pro mundo? Se eu morrer hoje, quem vai no meu velório? As pessoas são substituíveis. É uma triste realidade. Se vai ter 10 pessoas chorando por você, é muito. Eu te aconselho, assim, um amigo, a assistir o nosso podcast anterior, caso você não tenha assistido, com esse amigo que eu falei, Henrique Câmara, porque ele falou algo muito, muito profundo sobre o propósito. Muito parecido com o que você está falando. A gente que tem fé sabe que as coisas vêm acontecendo e todos esses assuntos vêm se encontrando aqui, né? E ele também tem uma história maluca. Você vai ver também, ele perdeu o pai, depois perdeu o matrimônio, ele se separou, tal, algumas coisas parecidas, mas daí ele fala sobre isso, né? Sobre você encontrar teu propósito. E aí, quando você fala assim, Daniel, e aí? Eu passei a refletir muito nessas últimas 2 semanas, porque a verdade é o seguinte, cara, o que você tá fazendo? Todo dia eu acordo, faço propaganda para várias pessoas, no meu caso, eu sou da área de comunicação, eu trabalho para a empresa A, B, C, D, tal, mas e aí? Tem mais? Ou é só isso? Porque daí, se for só isso, beleza, se você conseguir conviver, né? O problema é quem não consegue. Quem não consegue, quem amplia a consciência, né? E quem consegue, viu, Daniel? Eu acho que ainda vai passar por uma situação na vida que vai repensar. Todos nós passamos em algum momento, né? Sim. Eu falo que a gente pode crescer através da dor ou do amor. A gente tem 2 maneiras de crescer. A vida, ela não é uma... Eu falo que a vida não anda assim. A vida ou você tá crescendo ou você tá caindo. E é você que escolhe em que momento da vida você tá, né? E quando eu passei por isso do Gui, que ele faleceu, eu repensei mais ainda nas coisas da minha vida. Eu repensei no propósito. E quando a gente fala, é muito bonita essa questão do propósito, mas assim, a gente tem que também confiar um pouco na vida, que as coisas chegam até nós, né? O convite de vir pra política foi inesperado. Eu nunca quis vir, nunca quis fazer uma carreira. Não. Quando eu estiver ali e tal, eu vou me consolidar não. aqui, depois eu vou entrar na política. Não. Não, de maneira nenhuma. Eu sempre fui muito política desde pequena, porque eu gosto de pessoas, né? Mas assim, nunca me envolvi com política partidária, nunca. Então assim, até porque, igual eu comentei, meu avô nunca incentivou a gente, né? Ele falou, não, vocês têm que trabalhar. Tinha um exemplo, mas não tinha aquele negócio. Não, ele não tinha aquela coisa assim, vai lá pra política. Não, ele falou, não, neto meu tem que trabalhar, vocês têm que saber a força do trabalho. A gente cresceu sabendo que a gente tem que trabalhar pra conquistar alguma coisa. Meu avô tem 88 anos, até hoje ele vem aqui no escritório, vizinho de vocês, ele vem todos os dias pro escritório. Então assim, ele trabalha até hoje. E eu olho e falo, Jesus amado. E como é que a gente, né, às vezes com 30, 34 anos, a gente às vezes tem preguiça, não sei o quê, e meu avô, ele trabalha, só que eu entendo ele, que ele tem um propósito maior ali. Cada um carrega o seu, né? E aí o convite da política veio no final do ano de 2021. O ano 2020 foi, igual eu comentei, um ano de luto na minha vida. 2021 eu decidi me enfiar no trabalho mais ainda, eu ressignifiquei meu trabalho. E por talvez, não sei, né, uma coincidência da vida, foi o ano que eu mais recebi dinheiro, o ano que eu mais me posicionei nas redes sociais, grandes clientes, grandes contas para eu trabalhar. Foi quando você foi convidada para TED? Não, o TEDx foi um pouco antes. Para quem não sabe, o TEDx foi um pouco antes, né? Um movimento internacional de palestras. Certo. É um movimento que eles pegam pessoas no mundo inteiro que tem algum projeto bem sucedido e eu fui convidada para falar sobre sustentabilidade. Então vocês encontram lá o TEDx, muito legal. Mas nesse momento, eu tava assim, fazendo palestras para mais de 1.000 pessoas, fiz palestra para mais de 2.000 pessoas, eu já palestrei para mais de 50.000 pessoas. Então, assim, né, outros estados me pagando, me contratando para ir na Secretaria de Meio Ambiente, para dar assessoria, para estar junto, para resolver. Então, 2021 foi um ano maravilhoso, foi um ano que eu cresci muito profissionalmente. Só que no final do ano passado, em dezembro, o presidente do CREA, o Vinícius Marquesi, me fez um convite. E ele falou, Maria, nós estamos pensando para o estado de São Paulo criar um projeto político.
nós precisamos fomentar projeto. Tem muita verba federal, faltam projetos para pegar essas verbas e melhorar as cidades. Precisa de gente técnica, porque eles não sabem como pegar. Exato. Eu falei, nossa, muito legal, parabéns, vão com tudo, tô com vocês. Aí ele falou, não, a gente quer que você seja deputada estadual. A gente olhou para o Oeste Paulista, a gente não viu uma liderança nova ali que está querendo lutar, querendo ter energia, brigar, desenvolver, crescer o Oeste Paulista. E a gente viu em você essa vontade de estar brigando e de estar lutando por um desenvolvimento. Porque você não precisa financeiramente da política. Graças a Deus eu não preciso hoje da política financeiramente. Só que eu tenho um propósito muito maior que é melhorar a vida da nossa região, que é a mais pobre do estado. Eu não entendo isso. É entender a posição que você quer ocupar dentro desse seu propósito, Sim, né? Exato. E aí, quando você fala isso, vem duas perguntas, uma mais curiosidade e a outra pode até ser uma pergunta mesmo, né? O que seu avô te falou quando você contou para ele que você iria entrar para a política, né? Porque certamente ele tem acompanhado sua carreira, tem visto que você tem alcançado lugares aí inimaginados, né, dentro desse, porque, poxa, é uma engenheira ambiental que tem alcançado o Brasil, né, com o teu discurso peculiar, no mínimo peculiar, para não dizer um discurso assim, né, vamos solitário, vamos dizer. Mas aí você foi contar para ele, né? Eu fui. Mas ele foi o último a saber. Na verdade, a minha avó foi a primeira e a minha mãe já sabia desde o começo, né? Minha mãe e minhas duas irmãs já sabiam, mas fora meu núcleo ali, a primeira a saber foi minha avó. E o meu avô foi o último a saber, né? Porque o meu avô contei em maio. Eu tive muito medo de contar pro meu avô. Meu avô é muito exigente, igual eu falei. E daí quando eu contei, foi minha avó. A gente tava numa mesa de café da manhã. E aí tava duas tias minhas, minha mãe, minha avó e ele. Aí minha avó do nada soltou, Paulinho, a Maria quer ser deputada estadual. Aí eu olhei pra ele assim, ele olhou, ele riu, falou, ei, minha filha, tentei te segurar. Já vieram pedir o seu nome há 4 anos atrás, já vieram pedir seu nome há 2 anos atrás, e eu falei, não. Agora o universo, né, Deus achou um caminho pra te chamar sem ser eu. Você acredita? Ele falou. Aí ele falou assim, agora eu acho que você vai ter que ir para saber se essa é a sua missão e se é o que você quer fazer para ser útil. Porque neta minha não vai ficar na política para não ser útil. Né? Então foi o que ele falou, assim... achei que tinha subido. Voltou. Ele falou assim, neta minha na política para ser útil. E ele falou 2 coisas. Ele falou assim, primeira, eu quero que você una a nossa região. O que é bom para Prudente é bom para Pirapó, o que é bom para Pirapó é bom para Anastácio, Regente, Epitácio. Sim. Nossa região precisa se unir. Certo. Segunda coisa, eu não quero que você fique na política mais que 2 mandatos numa mesma função. Porque ele fala assim, se você em 8 anos não conseguiu ser útil para as pessoas, eu não quero neta minha incompetente na política. Eu tenho um nome a zelar. Ele é bravo. Eu tenho um nome a zelar. E se você manchar um nome que eu demorei para construir, eu pego você também. Então, assim, né? É o que eu falei. Eu sou uma opção. Né? Claro, existem outros bons candidatos, tanto quanto eu. Existem pessoas qualificadas, já experientes. Né? Eu acho que assim, cada um escolhe aquele que se identifica mais. Só que eu sou uma opção de renovação na política aqui, nossa. Primeira vez que eu tô vindo com um desafio muito grande, que é por um propósito muito maior. Sim. E assim, eu tenho técnica, né? Eu tenho experiência, eu sempre lutei com isso. Eu fiz o Renova BR. Vi lá no Você viu? Muito legal. É muito legal. O Renova BR, para quem não sabe, é a maior escola de formação política que tem no Brasil. Né? E eu fiz, é super concorrido, 3.000 candidatos para pouquíssimas vagas, foram 200 vagas no Brasil todo. E eu passei, graças a Deus, né? Eu passei, fiz a escola. É uma escola maravilhosa, sem custo nenhum. É uma instituição, até porque pela democracia tem pessoas que não têm condição de pagar, eles fazem isso, que é sem custo. Você tem, pra você ter noção, você tem assim, aula com o pessoal da equipe do Obama, você tem aula com o pessoal da equipe dos presidentes dos Estados Unidos, de eleições. Então é muito legal. Eu fiz o curso, ganhei o certificado, me formei. Então assim, eu fiz tudo que precisava tecnicamente pra gente ter alguém qualificado nos representando, né? E fora a vontade, né, Daniel? Então, assim, quando eu recebi o convite, eu aceitei que talvez seria a minha missão. Mas a política, pra mim, não é o fim.
é o meio. Se não for, né, pela política, eu vou continuar ajudando pela minha profissão. Aí vem a segunda pergunta, né? A primeira era uma curiosidade, porque daí já que você falou que seu avô nunca apoiou ninguém, né? E a segunda é isso. Maria, nós temos a idade bem próxima, né? Nós somos jovens, Sim. né? Nós temos ainda, eu acredito que muita lenha para queimar, nós temos energia, né? Eu falo nós porque nós estamos aqui praticamente na mesma idade, nem precisa falar, quem quiser fazer conta que faça, mas nós somos muito jovens ainda. E eu vejo o seguinte, na nossa geração uma ojeriza, um preconceito grande em relação à política. Sim. Então, até por conta do momento que o Brasil viveu nesses últimos anos, polarização, A e B, bom e mal, ruim e péssimo, tudo isso. Isso criou na nossa geração, principalmente, porque você pega, por exemplo, minha mãe ela não tá assim, ela vai avaliar. Minha mãe, ela já tá, agora a nossa geração, ela pegou um ar. Pegou. Então, assim, todo político é corrupto, todo mundo é tranqueira, todo mundo quer um cabide de emprego. Bom, eu não sei se você compartilha dessa ideia ou se você sente isso da nossa geração. Estou dando um panorama daquilo que eu entendo, né? E aí eu vejo assim, poxa vida, Maria Constantino, uma jovem brilhante, já mostrou para nós que com uma carreira assim promissora. E aí, você tá falando, a política não é o fim, é o meio. E se não for por esse meio, nós vamos por outro. Mas assim, há ali uma decisão. Olha, eu vou pagar esse preço porque é um preço. Concorda? E tem que ter muita coragem. Primeira coragem de perder. É uma coisa que muitas pessoas não gostam. Porque é uma possibilidade. Eu tive muito medo, viu, Daniel? Assim, eu tive medo de perder os meus clientes vindo pra política. Foi o meu maior... logo que eu fui convidada, eu recusei, tá? A primeira vez que eu vim convidada, eu recusei. Daí depois ele pediu pra eu repensar. Ele pediu pra... Não, pensa direitinho, porque infelizmente eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que estava cansada da política. Sim. Eu era a pessoa que falava assim, putz, é tudo igual, gente, não é possível. A política não muda, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Só que a política hoje é o preço do arroz que você compra no mercado, é o combustível, é a educação dos seus filhos, é uma criança sair analfabeta no 8º ano, 9º ano já tá analfabeta. Isso é política. E se a gente não entender... Eu acho que é isso. Entendeu? E aí eu comecei a mudar meu pensamento. Eu falei, poxa, eu vim, né? Eu tenho uma família boa que me deu educação, me deu oportunidade. Por que não usar isso em favor da sociedade? Por que não retribuir tudo que eu tive, né? E assim, existe muito... Eu concordo com você, porque eu era essa pessoa, a nossa geração tá de saco cheio da política. Nossa geração, até os mais jovens, principalmente... Sim, mas jovens, na verdade, eles não querem nem saber. Nem saber. Ainda pegou o ar ali, né? Só que eu tenho muita preocupação, porque falta pesquisa também para os mais jovens, falta entender quem são os candidatos. E assim, hoje a nossa geração tá de saco cheio com razão, eu não tiro a razão deles, né? Eu venho com uma proposta de renovação na política atrelada à transparência. Eu falei assim, hoje a gente tem isso aqui que é a rede social, muito fácil. Hoje eu consigo mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, qual é a minha dificuldade. E eu adoro encontrar uma pessoa crítica que tá de saco cheio da mudança. Agora, existe aquela pessoa que tá de saco cheio, vira as costas e vai embora. E tem aquela que tá de saco cheio e quer fazer a mudança. Tem as duas coisas. Tem o engenheiro de obra pronta e tem o engenheiro que quer resolver o problema. Né? Porque o engenheiro de obra pronta é o que a gente mais encontra. Ele só quer reclamar depois que foi feito. Então, para a pessoa reclamar, e aí ela é assim na vida dela como um todo. Você pode ver que ela não vai estar bem no relacionamento, ela não vai estar bem em casa, ela não vai estar bem financeiramente. É a pessoa que é mal resolvida. Agora, se você quer reclamar e fazer parte da mudança, você consegue fazer a sua parte, que é aquela força do 1%. Né? Pesquisar os candidatos. Dar uma chance para quem você acredita, cobrar
porque eu acho que isso falta. Eu adoro quando alguém fala assim, ó, eu vou votar em você, mas eu vou te cobrar. Eu falei, graças a Deus, vem me cobrar, eu passo até meu endereço. E mais do que isso, quando eu entrar, se Deus quiser, eu vou trazer as pessoas junto comigo. Porque tem coisas que são difíceis de resolver e a população não tem consciência. Então, assim, é legal também explicar para eles qual que é a dificuldade. Olha, não é simplesmente passar o tubo aqui na rua. Exato. Não tem esgoto, mas não tem uma estrutura por trás. A burocracia do país é muito alta. Nós temos um lixão a céu aberto, mas é porque nós temos um gargalo ali. Exato. Eu acho que é isso que falta. Na verdade, e isso não é só na política. Eu acho que falta um pouquinho das pessoas buscarem o segundo conhecimento. Exato. Eu falo assim, porque o primeiro é a notícia que você ouve no teu canal principal. Exatamente. A, B ou C. Exato. A segunda informação é aquela que você fala, pô, peraí, tá falando que tem esse problema, Sim. mas vamos tentar entender o que isso tá trazendo, né? Sim. Porque, por exemplo, até essa semana é um caso, né? Por exemplo, fui abastecer o carro. Poxa vida, tem 1000 pulos, porque o combustível abaixou drasticamente. Eu falei, poxa vida, será que era só os caras quererem? Poxa vida, será que esse negócio estava caro? Ou o que estava acontecendo? Aí você vai pesquisar. Na hora que você vai pesquisar, você percebe que teve a influência de um imposto que baixou ali, outra briga por preço ali, tal, que chegou nesse resultado. Que talvez ainda não seja o ideal. Isso. Mas que já é bem melhor. Sim. A população já está sentindo necessidade. E aí fala assim, ó, o leite está caro. Pô, por que o leite está caro? Tá caro porque você tem que ter o frete, porque a pessoa tem que entender o aluguel. A logística, exatamente, né? Por que tá caro tudo isso? Então, eu acho que teu diferencial, ele vai girar em torno disso. À medida que você conseguir trazer as pessoas para dentro do universo, para junto mostrar assim, olha, eu consigo, mas a gente vai precisar mudar uma mentalidade. A gente vai precisar mudar um pouquinho do conceito. Eu penso isso, né? Muitas pessoas olham pra mim e falam assim, Maria, você é minha última esperança. Eu falo, pelo amor de Deus, não deposita em mim, né? Mas assim, que bom que eu estou dando essa nova esperança, esse gás para algumas pessoas, né? Porque assim, tem gente que está alienada à política. E aí a gente tem que respeitar. Agora, tem pessoas que querem uma mudança, querem uma renovação, né? E para essas pessoas tem que ter uma esperança. Eu adoraria fechar a porta, não ter que saber de política. Mas tudo é política. E, infelizmente, política pública é quem pode realmente resolver. Quando eu decidi vir para a política, minha irmã mais velha falou assim, Maria, você não quer abrir uma ONG, não? É mais fácil, que você vai ter que passar por tanta coisa, você não precisa disso. Foi a frase que eu mais escutei. Você não precisa da política. Eu falei, eu sei que eu não preciso, por isso que eu tenho que estar lá. Porque é aí que eu quero fazer a mudança. Eu vou tomar pancada, eu já estou tomando, pessoas que às vezes, né, não me conhecem e fala besteira, e eu falo assim pra qualquer pessoa, eu falei, gente, eu sou a pessoa mais acessível, quem me conhece um dia sabe que eu sou acessível, você me encontra facilmente, nossa, rapidinho, então assim, pergunta pra mim tudo que vocês tiverem dúvida, porque eu vou conseguir sentar, discutir, sou humilde pra caramba, de falar, não sei isso, vamos atrás, vamos pesquisar. Muitas pessoas, Daniel, me perguntam assim, qual que é a sua promessa? Eu falo, eu não tenho promessa nenhuma. O meu avô me ensinou a prometer trabalhar. Eu tenho projetos que eu quero realizar. Projeto como fomentar a indústria, um cinturão fiscal para diminuir o imposto, indústria da batata doce, indústria do turismo de lazer, turismo de evento, turismo sustentável. Vamos fazer outro podcast. Vai ter que fazer depois só com as propostas aqui, né? Então, assim, projeto eu tenho muito. A minha promessa é trabalhar dia e noite, noite e dia, e é debaixo do sol. Porque foi como meu avô sempre ensinou. De ar-condicionado, a gente não entende tudo. A gente precisa estar debaixo na rua para entender as dificuldades das pessoas, né? Bom, vamos lá. Só pra gente separar algumas coisas. Primeira coisa que eu queria falar aqui, pedir licença pra Maria. Ela acabou de falar que de ar-condicionado, a gente não sabe tudo, mas tem gente que sabe tudo de ar-condicionado. Ai, que legal. E essa pessoa é o nosso parceiro aqui, Bom Sucesso Ar-Condicionado. E também ele é agora um parceiro da sustentabilidade, porque Bom Sucesso Ar-Condicionado e energia solar. Energia solar, para quem não sabe, é uma das medidas mais sustentáveis que as pessoas estão tomando, onde elas estão transformando as suas casas e a forma de gerar energia através do sol. E o Ângelo é uma alternativa
muito relevante para isso, porque ele está no mercado há mais de 35 anos. E eu falo Ângelo porque ele é um amigão nosso. A Bom Sucesso ela é parceira nossa desde sempre e você precisa conversar com eles para poder tomar decisão antes de colocar ar-condicionado e energia solar na sua casa. Então eu vou deixar aqui para vocês, para não comprometer o nosso tempo, o site da Bom Sucesso, o telefone, e aí você pode procurar. E sabe o que é legal, Daniel? Eu vou dar palpite aqui já na energia solar, ó. Faz o orçamento. Porque as pessoas se surpreendem. Às vezes falam, não é muito caro. Faz a simulação, pelo menos faz o orçamento. Porque você vai ver que compensa. O que você está pagando compensa colocá-lo, pelo menos a médio, né? Hoje em dia, curto, dependendo do médio prazo, você já consegue pagar. Eu sempre falava isso da energia solar. Faz o orçamento para você ver, não nem defendendo uma empresa ou outra, mas na questão da sustentabilidade, faz o orçamento porque é uma ótima solução pro bolso. E sustentabilidade é econômico, social e ambiental, né? Legal. Bom, por último, e vamos ter que finalizar, porque talvez você não recebeu a mensagem que eu recebi, mas já estão na bronca porque você tem compromisso. Ai, meu Deus do céu, eu amo conversar, agora tem agenda. Olha, presta atenção, nossa primeira convidada que tem uma agenda absurda, Eu falo com 300 pessoas por dia. É isso aí. Não quero comprometer teu próximo compromisso, mas assim, antes de você finalizar conosco, eu queria que você deixasse aqui, assim, de maneira rápida. Rápida é assim, é o teu tempo. Lógico. Assim, olha, você é a primeira, candidata que a gente traz aqui. O cunho do nosso programa não é político. Sim. Nós queremos trazer pessoas que sabem demais. Ah, e você legal. já provou isso com o teu papo. Obrigada. Infelizmente um papo curto ainda, Vou mas voltar. a gente vai voltar. Mas eu queria que você deixasse para as pessoas aqui, falasse com o público que está nos ouvindo, assim, de maneira clara, sucinta, por que a Maria? Tá. Por que a Maria? A gente já sabe de tudo que você é competente, mas assim, até essa pergunta ela é minha, tá? Tá bom. Essa pergunta ela é minha e eu queria deixar isso, sabe por quê? Porque eu não tenho candidato. Olha que legal, bom. Na verdade, sempre foi uma coisa reticente para mim, assim, Sim. pra quem que eu vou votar para estadual, federal? Eu não consigo acessar esses caras. A palavra é acessar. Eu não consigo acessar. Às vezes a gente precisa realmente trazer um evento para Prudente, fazer algo para cá e tal, e a gente não consegue. Então, por que a Maria? Bom, para começar, primeiro de tudo, porque eu quero trabalhar pelo nosso estado e pela nossa região. Em primeiro lugar, eu estou sedenta para poder conseguir colocar em prática projetos para melhorar a vida das pessoas. Assim, eu acho que eu tenho esse olhar para as pessoas muito forte. Por que a Maria? A Maria, hoje, é engenheira ambiental, pós-graduada em Direito. Fiz o Renova BR. Às vezes me julgam por ser jovem, ou ser a primeira vez na política. Mas eu prefiro que me julguem isso do que julgar que eu nunca fiz nada na política, ou que eu sou corrupta, ou outra coisa. Então eu prefiro ser julgada por ser jovem, por ter energia, por ter vontade de trabalhar do que por outras coisas. E assim, eu acho que a melhor coisa que eu posso falar para você é uma renovação política. Nós precisamos renovar a política no nível Brasil. Nós precisamos colocar pessoas diferentes lá, porque as mesmas que estão há tanto tempo não estão funcionando. Hoje, eu quero fazer uma política de desenvolvimento, não quero fazer uma política de assistencialismo. A gente precisa mudar isso na nossa região e no nosso estado. Não existe nenhum político com pauta prioritária no desenvolvimento sustentável, econômico. Então, eu quero muito poder mostrar que o estado de São Paulo pode ser referência economicamente, mostrando para as pessoas que é possível gerar emprego, preservar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso que eu defendo, um estado justo, moderno e sustentável. Nós precisamos atrelar esses 3 itens para que, de fato, as pessoas possam viver melhor no dia a dia delas, da família delas, dos filhos dela e das futuras gerações. Nossa. Eu fico empolgada já queria falar um monte de coisa aqui, ó. Maria, queria te agradecer. Como eu falo para todo mundo que vem aqui, o tempo é curto. Mas por quê? Porque a gente tem muito conteúdo, graças a Deus. Pessoas que têm conteúdo sempre têm pouco tempo. Se eu te falar que a gente está conversando aqui há 1h30... Meu Deus, mentira, assim, não parece. Faz 30 minutos que nós estamos conversando. É verdade. Nós já estamos conversando há 1h30. Eita, pega. Então, assim, é muito conteúdo.
Queria te agradecer por ter Eu que aceito o agradeço. convite. Eu que Queria agradeço. te agradecer por você abrir uma lacuna na tua agenda. Queria deixar aqui uma mensagem para os nossos amigos que nos assistem. Olha assim, aqui, mais uma vez, não é um canal para a gente fazer campanha política. A Maria é candidata e ela está aqui muito mais pelo que ela realizou até aqui do que pelo que ela vai realizar. Porque o futuro nós vamos voltar a falar. Exatamente, se Deus futuro quiser. nós vamos voltar a falar, mas assim, ela sabe demais porque o que ela fez até aqui já ajudou muita gente, já ajudou muitas empresas, Obrigada. já construiu um pouquinho melhor. Isso. Então, muito obrigado pela tua Obrigada. presença. Esse espaço aqui, já te deixei aberto, esse espaço Obrigada, aqui é seu, a gente está à obrigada. disposição. Obrigada. E sempre que você precisar do Sabe Demais aqui da gente, Muito aqui. bom. Ó, muito obrigada. Obrigada, Daniel, Jean, toda a equipe. Obrigada a vocês que estão aqui assistindo, que estão ouvindo. Realmente, né? Aqui, muito mais do que política, né? A gente veio também para. Você me convidou para contar a minha história. Eu sempre trabalhei na questão do desenvolvimento sustentável. É um prazer eu estar aqui compartilhando. Eu falei, política não é o fim, é o meio. Se não for dessa forma, a gente vai continuar ajudando e criando histórias boas para contar. O Sabe Demais vai continuar existindo, se Deus quiser. Vou voltar aqui mais vezes. Espero voltar eleita para poder falar mais de projetos aqui da região. Vamos fazer isso. E assim, gente, existem outros bons candidatos. É o que eu sempre falo. Vamos escolher alguém da nossa região. É só isso que eu peço, pra gente escolher pessoas também que estão aqui aptas a querer desenvolver. Voto aleatório, exatamente. Ou pessoas, então, que ajudem a região, que se importam com a região. Tá? Então, eu agradeço demais. Quero voltar, eu sou super acessível. Manda lá um oi, no meu Instagram é o Maria Constantino SP. Pode mandar um oi, eu mesmo respondo todo mundo. E é isso. Obrigada, viu, Daniel? Antes de acabar. Não acredito, de verdade. Antes eu ia fazer. Não sei se você gosta de boné. Eu adoro, eu ia fazer isso aqui assim, ó. Eu ia fazer o programa inteiro assim. Que legal, olha lá. É uma singela lembrança, Obrigada. mas é o selo Sabe Demais. Todo mundo que passa por aqui leva. Obrigada. Tá? Pessoal, muito obrigado. Maria Constantino conosco hoje aqui. Fique ligado, semana que vem tem mais. Seu like, compartilha, comenta, manda aí para todo mundo que você acha que pode gostar desse assunto. E mais uma vez, obrigado pela companhia e o tempo de vocês. Um abraço.